Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema, e hoje estamos de volta na sua terceira edição dos Clássicos Eternos, esse quadro onde eu trago sempre filmes icônicos que fizeram história. E nessa terceira edição, o filme que vocês escolheram com 43% foi nada mais nada menos que O Exorcista, de William Friedkin, de 73, a obra máxima, o expoente máximo do terror de todos os tempos. Vamos analisar, dissecar essa obra que pra mim ela é muito significativa, representa muito pra mim, representa a minha entrada definitivamente nesse gênero que eu amo demais. Então vamos juntos nesse filme icônico, extraordinário, com uma base sólida que sustenta o terror até hoje. Então é isso, vamos juntos analisar O Exorcista agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de O Exorcista, esse filme icônico, como eu falei com vocês, é o pai de todos, né? Onde ele coloca as bases de sustentação para o que o terror se transformou ao longo dos anos. Ele foi se moldando, foi se adaptando, mas sempre com a base de O Exorcista, sempre muito copiado, mas nunca sequer igualado. Um filme de 73, que é aí que você vê a potência, a obra desse filme de William Friedkin, que é o diretor que um ano antes, em 72, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, com Operação França, um thriller espetacular que eu ainda quero trazer aqui, me aguardem. Mas vamos... Eu quero contar uma historinha antes, o que representa O Exorcista pra mim. Lá na minha adolescência, eu acho que conta muito da minha trajetória nesse gênero que eu falei, é um dos meus preferidos, assim como o musical. Eu tenho gêneros como o terror e o musical, que são gêneros que, tipo água e óleo, mas que eu amo demais. O Exorcista é a porta que me abriu pra levar a sério esse gênero. Bom, e aí eu preciso fazer uma volta no tempo, lá pros anos de 93, 94, 95 talvez. Eu com 13, 14, 15 anos, começando a ver muito filme, né? Foi nesse momento que eu comecei a me apaixonar pelo cinema e alugava muito filme na locadora o tempo todo. E comecei a entrar nos filmes de terror, né? Onde eu via constantemente, alugava muito Sexta-feira 13, esse gênero slasher, né? Sexta-feira 13, Hellraiser, Halloween, Hora do Pesadelo, que é um gênero que eu adoro, né? Mas tem aquela pegada mais de filme B, mais escrachada. E eu sempre via na locadora O Exorcista lá. E ele sempre tava lá, nunca ninguém alugava. Obviamente, eu fui descobrir o porquê que poucas pessoas alugavam, porque era aterrorizante. Eu lembro quando eu vi, eu fiquei tão amedrontado, tão aterrorizado, que eu passei algumas boas semanas sem dormir direito. Eu lembro nitidamente que eu fechava os meus olhos e eu lembrava das cenas, a cena não saía da minha cabeça. E aí depois eu fui ver, né, na faculdade, revi várias vezes, fiz alguns trabalhos, até vi essa versão remasterizada que foi pro cinema em 2000, se eu não me engano. Eu fui ver a versão do diretor, que tem uns 10, 12 minutos a mais, que compõe uma história, tem uma composição melhor pra você entender, principalmente o Padre Mary. Mas é isso, vamos agora entrar a fundo nessa obra máxima do terror, que é O Exorcista. Bom, e aí, acerca de curiosidade, O Exorcista ele se baseia em um livro escrito pelo William Peter Blatty, esse escritor que ficou muito famoso. O livro vendeu horrores, né? Eu li na época da faculdade também, e uma leitura muito dinâmica, muito boa, até porque a história é muito boa, né? Te prende muito. E ele é baseado em um diário, em alguns diários de padres, né? Da década de 40, especificamente 49, em Maryland, em um caso que aconteceu nos Estados Unidos, com um garoto de 14 anos, que tinha uma tia espírita, né, com a religião espírita muito fervorosa. Ela apresenta, que aí você vê os toques que o diretor coloca no filme, um tabuleiro de Ouija, esse tabuleiro, né, da brincadeira do copo e tal. Quando essa tia morre, a casa e essa criança, esse adolescente, começa a ter comportamentos estranhos, né, de ouvir vozes, passos na casa, coisas que se movimentam e tal, objetos se movimentando e tal. E aí, ele se baseou nessa história
história que nos relatos dos diários, o escritor diz que se baseou em praticamente 95% da história, ele adaptou pouquíssimas coisas e realmente, ele diz, né, ele descreve como o inferno naquela casa, naquele diário. Os padres encararam, né, foram mais de 30 sessões de exorcismo para que até então o demônio libertasse essa criança. Então é um relato, é um diário muito poderoso que William Peter Blatty adapta de uma forma quase que real, quase que com pouquíssimas mudanças. Bom, e outro fato curioso, que assim que o filme estreou em 73 nos Estados Unidos, foi a primeira vez que a plateia se sentiu ameaçada, né? É o primeiro relato que a gente tem de que o filme transcende a tela, né? E em várias sessões, isso foi em várias partes do mundo, mas especificamente nos Estados Unidos, várias sessões as pessoas saíam passando mal. Tinham sessões que ambulâncias ficavam o dia inteiro nos cinemas porque várias pessoas saíam passando mal, necessitando de ambulância. Então é o primeiro relato que a gente tem de, como eu falei, né, o filme transcender a tela e colocar o terror, o pavor na plateia e realmente o cinema virar um objeto muito lucrativo. Bom, e como eu falei anteriormente, né, o Exorcista ele parte de uma história onde ele estabelece a base do terror moderno, onde tudo que veio depois do Exorcista serve como base para que você estabeleça o terror como um gênero muito lucrativo, além de ser um gênero que consegue mexer muito com o espectador. O Exorcista ele cria essa relação de medo, de pavor, não por jumpscare, um filme que não tem jumpscare, que são aqueles sustos básicos, sustos pelo susto, com um efeito sonoro, com alguma coisa com um som muito alto para que gere o susto, algo que é mecanicamente feito, né, de propósito. O Exorcista ele estabelece essa crescente do terror, algo muito mais apavorante, algo que remete realmente o demônio na sua criação da humanidade, né? O demônio ele é retratado na figura do Pazuzu, tão poderoso e tão ameaçador que você entende que ele veio junto com os primórdios do ser humano, com os primórdios da criação, algo muito mais poderoso, algo muito mais lapidado, e essa crescente vai te envolvendo a cada vez mais, porque ele traz o terror, o pavor do demônio para dentro da sua casa, para dentro de uma família, uma mãe, uma adolescente inofensiva, e ele traz esse pavor, literalmente, né, o demônio obstruindo, o demônio sequestrando. E aí você, em 73, as pessoas, né, começam a se questionar se isso pode acontecer com você também, né? Então essa entrada do mal numa outra esfera, algo muito mais sério, entrando na sua casa, entrando na sua família, mexeu demais e ainda mexe. Você vê o Exorcista hoje, é impossível de você não sentir alguma coisa. Bom, sobre a história do Exorcista, eu acho que não é mais surpresa pra ninguém, né? Mesmo quem não viu o filme ainda sabe da história, mas ela começa de uma forma muito interessante, onde você estabelece o mal como uma entidade muito poderosa, muito ameaçadora, como eu falei, dando origem, talvez, junto com a criação da humanidade, onde o nosso padre Merrin, interpretado pelo Max von Sydow de uma forma extraordinária, ele é um padre arqueológico, né, um padre arqueólogo, né, que já teve um encontro com o Pazuzu, que é essa ameaça em todos os filmes do Exorcista, muito difundido, muito colocado nos prequels, nos filmes que vieram depois, e que a versão remasterizada deixa muito claro, né, estabelece melhor essa relação dos dois, né, onde o padre ele encontra numa escavação no Egito essa figura, né, esse símbolo, esse totem, né, desse mal do Pazuzu, que ele já enfrentou algum tempo atrás. Nós sabemos isso ao longo do filme. E aí o filme dá um salto para Georgetown, onde a gente conhece uma família, uma mãe e uma filha, uma mãe atriz, interpretada pela Ellen Burst de uma forma também incrível, que é a Chris McNeil, e a sua filha de 13 anos, que é a Linda Blair, que interpreta a Regan, que ficou marcada no papel, né? A Linda Blair não conseguiu despontar. Uma das curiosidades, né? Uma dessas lendas urbanas que acontecem, que falam sobre o filme, é lotado de muita coisa nos bastidores, né? Muita coisa que aconteceu, regravações, refilmagens, coisas que pegavam fogo no set, pessoas que se machucaram. Mas voltando pra história, essa mãe que tem uma vida de atriz muito corrida começa a perceber que a sua filha descobre
descobre um tabuleiro de Ouija, que eu falei lá no início, né, do livro do William Peter Blatty, e ela se comunica com um amigo imaginário, e ao longo das semanas, do tempo, ela vai começar a perceber mudanças drásticas no comportamento de sua filha, né, na voz, no corpo físico, no vocabulário muito blasfemo, e coisas que vão acontecendo na casa, né, objetos rangendo, passos no sótão, onde a vida dessas duas, da mãe e dessa filha, vão mudar drasticamente. E aí, a partir desse ponto, né, a mãe desesperada, tentando levar a filha em vários médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, ao lóbulo temporal, médicos achando que ela tá louca, que tem que ser internada, vários exames sendo feitos e nada se resolve, nada é detectado. E aí vem a maestria da direção do William Friedkin, que ele consegue, como eu falei, né, ele vai te colocando aos pouquinhos o crescente do terror. A gente tá falando de um filme de 73, né? Então vamos tentar sempre se ater ao ano que o filme foi lançado e a contribuição genuína que ele ainda coloca nesse gênero de possessão. Todos os filmes que são lançados até agora, que usam artifícios muito baratos, mas eles tentam sempre ter a base do Exorcista, nunca conseguem, né? Sempre copiado, nunca realmente conseguem capturar essa essência. E aí você começa a perceber que não é nada patológico, que não é nenhuma doença mental, psicológica, né? Pelo comportamento, por falar idiomas diferentes, falar coisas muito aterrorizantes, blasfemas mesmo, né? Chagas pelo corpo, a sua figura ficando cada vez mais cadavérica, cada vez mais amedrontadora. E aí o médico, né, questiona a mãe: você já procurou um padre, você conhece sobre exorcismo? E aí é que entra o filme, muito bem escrito, muito bem desenvolvido nesse seu roteiro, que ele desenvolve o filme de uma forma muito interessante, né, apresentando na primeira parte dessa história o padre Mary, né, e a sua ligação com essa entidade demoníaca. O segundo momento, essa história tendo base nesse demônio, e a introdução do padre Carr, dirigido pelo Jason Miller, que é um padre que ele é um psicólogo também, né? Tá com um problema de fé, tá com a sua mãe doente, ele perde a sua mãe, ele cada vez mais fica distante da religião, fica descrente de Deus. E aí esse contato com essa situação, com essa história, onde ele conhece a mãe que o procura e pede para ele dar uma olhada, ele não convencido de que aquilo pode estar acontecendo, quando ele se depara, a situação muda completamente, o filme engata nas grandes cenas imortalizadas no cinema. Bom, tem um outro momento também, que é a introdução de um personagem que tem importância na trama, mas não é tão bem desenvolvido, né? Que é do investigador. Que acontece uma morte de um diretor que trabalha com a Amanda Regan, e ele investiga com possíveis que talvez a Regan, possuída, possa ter cometido esse assassinato. Fica muito ali nas entrelinhas, né? Ele não tem uma participação muito ativa na história, mais completa, de uma forma que você começa a perceber com quem que a gente tá lidando, né? Mas vamos falar agora, que é o momento que o filme brilha, que é o que coloca esse filme como icônico, como imbatível no terror, que é as sequências até o final do exorcismo. São mais de meia hora, desde que o padre Caras ele entra e começa esse exorcismo com a Regan, em momentos que a gente tá careca de saber, icônicos pro cinema, que é a virada de cabeça, que é a levitação, que é a vomitada de vitamina de abacate, ou de caldo verde, ou de sopa de ervilha, sei lá o que, mas que são momentos muito aterrorizantes, né? Até que o padre Caras entende que não consegue lidar com isso sozinho, pede a ajuda do padre Merrin, e tem uma parte muito interessante, né? Quando ele tenta escutar o que a Regan tá dizendo, né? Com uma voz estranha, uma língua que não dá para ser definida, ele percebe que ela fala ao contrário, né? O demônio falando, chamando o padre Merrin para mais uma disputa, para mais um embate. Bom, e aí quando junta os dois, o padre Merrin e o padre Caras, o que se dá até o final é a história do cinema, é essa belíssima história que esse filme coloca pra gente. É um ícone, é um marco na história, é um divisor de águas, momentos e cenas inesquecíveis que a gente não vai esquecer. Eu, da última vez que eu vi agora, né, não sei quantas vezes eu já vi esse filme, mas essa última revisitada continua impactante.
Eu continuei com uma sensação ruim vendo o filme, uma angústia que o filme te dá, porque é algo muito mais sério. O Exorcista não é brincadeira. Não é brincadeira, né? Então o filme é levado muito a sério. Por mais que a gente tenha esse tempo inteiro passado e a gente vê que as coisas podem ficar ainda, né? Ficam mal feitas e tal, mas toda a parte de efeitos práticos é feito com tanta maestria, tanta sabedoria, que o filme até hoje ele leva essa chancela de um filme icônico e extraordinário e mais, extremamente aterrorizante e ameaçador. Bom, já falei bastante, né? Qual é a nota que vocês acham que eu vou dar para esse ícone do terror? Na minha opinião, o maior expoente do terror de todos os tempos. É óbvio que é uma nota 10, chancelado pelo Papo Cinema. Meu filme de terror favorito. É o filme que eu saí dos slasher e vi que era uma coisa... Nossa, isso aqui é sério. Isso aqui é terror, não é mal comparando, né, com os outros gêneros, mas o Exorcista, quando eu vi, eu falei, cara, é isso é uma coisa que causa medo, né, que causa repulsa, que causa apreensão, que causa mal no espectador, e é um filme completamente espetacular e inesquecível. Bom, e outro fato curioso, pra gente terminar, indicado a 10 Oscars, o filme conquistou apenas um roteiro adaptado do livro do William Peter Blatty. E também não podemos deixar de citar a incrível trilha sonora que está na memória de todo mundo em um filme muito impactante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveram no canal do Papo Cinema? Curtiu o vídeo? Dá um joinha, pô. Se inscreva no canal, compartilha para quem vocês quiserem, tá? Ative as notificações, sabem que é importante. Nossas redes sociais estão aqui para que vocês conheçam nosso trabalho em outras redes também, tá? O site do Papo Cinema está aqui, um site maravilhoso com notícias, críticas, tudo sobre a sétima arte, séries, um site bem completo para você. Spotify também temos nossas versões podcast dos nossos vídeos para que você escute em qualquer momento da sua vida. Ah, e sem esquecer, obviamente, deixem nos comentários o que vocês acham, qual o impacto que o Exorcista tem na vida de vocês. Eu vou adorar conversar com vocês, debater com vocês esse icônico filme, um dos grandes filmes da minha vida, um dos grandes filmes da história do cinema. Então deixe nos comentários o que vocês acham de Exorcista. Beleza? Bom, e agora, para terminar, a escolha do próximo Clássicos Eternos é você. Novamente, você irá escolher. Vamos fazer uma homenagem aos anos 80. Vamos fazer uma homenagem à cultura pop em filmes que são inesquecíveis pra gente. Pra mim, especialmente, que vivi essa época bastante. Você vai escolher para a 4ª edição de Clássicos Eternos um Tira da Pesada, Beverly Hills Cop, com Ed Murphy, ou Robocop, o clássico filme de Paul Verhoeven, um filme espetacular que eu amo, e O Predador, de 87, assim como o Robocop, também de 87, a gente traz aqui o Arnoldão enfrentando essa criatura icônica, mítica, ícone da cultura pop. Então a escolha, você vai decidir entre um Tira da Pesada, Robocop ou O Predador. A escolha é de vocês e ela está lançada, beleza? Votem à vontade, o link vai estar fixado no primeiro comentário do Exorcista. Então, a escolha é de vocês e até o próximo vídeo. Valeu e fui!